Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, a nossa videoaula é uma videoaula de revisão para a prova parcial de vocês do terceiro bimestre. Nós já tivemos essa aula e hoje nós vamos revisar os assuntos mais importantes, tá? Desse capítulo, e nós vamos revisar a mulher no mercado de trabalho. Depois nós vamos falar da exploração do trabalho infantil e do trabalho escravo, que são os pontos mais importantes, tá certo? Então, vamos ver aí a história da mulher no mercado de trabalho. Vamos lá. Bem, nós vamos entender como a mulher era vista na antiga sociedade. Será que você sabe como é que a mulher era vista na antiga sociedade? A mulher era vista apenas como apta a realizar os fazeres domésticos. A mulher nascia, era criada pelos seus pais, tá certo? Para casar muito cedo, ser dona de casa, lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos. Não se tinha outra perspectiva para a mulher antigamente a não ser dona de casa, tá? Ela vivia alheia aos acontecimentos externos. Era escrava do homem, a este devia obediência. Era desse jeitinho mesmo, tá certo? A mulher não tinha direito de votar, nem de opinar em nada. Nas relações de trabalho, ganhava bem menos que os homens. Será que isso é diferente no dia de hoje? Nós vamos ver mais à frente, tá? Trabalhavam horas e horas sem a recompensa equiparada ao seu esforço. Porque nós sabemos que uma dona de casa, a mulher que trabalha, que exerce o trabalho doméstico, pessoal, é cansativo, exaustivo também. Ela precisa ser reconhecida. É um trabalho, tá certo? Então, nós estamos percebendo aqui que a mulher não era valorizada. A mulher ela não tinha oportunidade no mercado de trabalho, tá certo? A mulher era para ser dona de casa. Antigamente, ocupando sempre o papel de subordinada, a mulher ao longo dos anos e desde o início da civilização, ela sofreu com a opressão e com a discriminação em relação do gênero e pela forma da sociedade. Só em ela ser mulher, ela já era discriminada, tá? Aí, então, a sociedade não compreendia o seu papel, pois em termos remotos, a sociedade compreendia a mulher unicamente como filha, futura esposa e mãe dedicada, A mulher casada necessitava sempre da autorização do marido para dar eficácia aos seus atos. Tudo que a mulher ia fazer, ela tinha que dar satisfação ao marido. Era genitora e responsável por seus filhos. Então, ela gerava a criança, tá? E toda a responsabilidade estava sobre ela. No mercado de trabalho, não havia respeito, tá? A mulher sofria de discriminação e nós vamos perceber que isso existe até hoje, tá certo? A mulher é discriminada ainda até hoje, mesmo a mulher tendo lutado e tendo ganho, espaço no mercado de trabalho, mas a mulher ainda é excluída, a mulher ainda é rejeitada, tá? A mulher ainda é discriminada, a mulher ainda é explorada, trabalha sempre acima dos seus limites físicos. Antigamente o trabalho era de 16 horas diárias, recebia salário sempre inferior ao salário do homem. Hoje ainda existe também, tá certo? Mulheres que ganham menos do que os homens exercendo a mesma profissão, mas hoje em dia já é contra a lei isso, Se a mulher exerce uma profissão, um trabalho, tem aquele mesmo esforço que o homem, ela não é para ganhar menos, tá? Contudo, a mulher contribuiu muito para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade, E sempre foi pouco valorizada na história, o que sempre causou indignação, fazendo com que lutasse por seus direitos, principalmente nas relações de trabalho, tá certo? Então, mesmo a mulher sendo discriminada, a mulher começou a lutar, tá? Contra essa rejeição,
contra essa discriminação. Após grandes lutas e tentativas de igualdade, a mulher conseguiu ter seus direitos e deveres garantidos por lei. Hoje, a mulher ela pode exercer qualquer profissão que o homem exerce, realizar qualquer trabalho que o homem realiza, tá? Nos dias de hoje, são diversas as desigualdades ainda existentes na nossa sociedade brasileira, né, pessoal? Infelizmente. E uma das mais evidentes, né, se refere às relações de gênero, né? A partir daí, as representações sociais sobre a participação da mulher dentro dos espaços variados na vida em sociedade. Então, em razão a esse avanço e o crescimento da industrialização no Brasil, ocorreram muitas transformações, né, dentro da questão da estrutura produtiva, tá? Dentro desse processo de urbanização, né, e a redução das taxas de fecundidade, porque a mulher começou a querer ganhar o mercado de trabalho, não viver mais só dependendo do homem. A mulher quis se profissionalizar, a mulher quis ganhar o seu dinheiro, se tornar independente. Então, ela começou a reduzir a quantidade de filhos, tá certo? Para poder ela ganhar o mercado de trabalho, tá certo? Segundo a pesquisa realizada em 2007 pelo IBGE, na população total, aproximadamente 51% são mulheres. As mulheres estudam mais e têm maior nível de instrução, mas possuem formação em áreas que pagam menores salários e ocupam postos de trabalho com menor remuneração. Então, vê que antigamente já era discriminado e hoje também, tá certo? Por mais que as mulheres já tenham ganho esse espaço e direitos, ainda existe essa discriminação em relação ao trabalho da mulher. E no que é que as mulheres trabalham, né? O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho não acontece no mesmo ritmo em que todos os setores da economia, não. O setor que mais contrata mulheres é o setor terciário, sendo que professoras, cabeleireiras, manicure, funcionárias públicas, da área da saúde, tá? Porém, grande parte das mulheres estão concentradas no serviço doméstico, remunerado. No geral, são negras, tá vendo? O preconceito, a discriminação, com baixo nível de escolaridade, com menos rendimentos na sociedade brasileira. Então, a mulher ainda continua ganhando menos que o homem, né? O total das mulheres no trabalho precário e informal é de 61%, sendo 13% superior à presença dos homens, que é 54%. Isso é um absurdo, né, gente? Isso tem que acabar. Nós estamos em pleno século XXI e ainda vendo essa discriminação e esse preconceito em relação ao trabalho da mulher, né? Tá certo? E a gente observar os salários menores para as mulheres que ocupam as mesmas funções do homem, isso não pode, tá? A mulher já pode ocupar fazer qualquer serviço e trabalho, se ela realiza a mesma quantidade de horas, a mesma função, por que a mulher tem que ganhar menos? Me digam aí. Se ela está gastando o mesmo tempo, está realizando o mesmo trabalho, só por ser mulher, ela vai ter que ganhar menos? Não, nada disso. Mesmo com todas essas evoluções da mulher, porque a mulher ela tem lutado, a mulher ela tem ganho esse espaço no mercado de trabalho, ela ainda não está numa condição de vantagem em relação aos homens, pois continua existindo muito preconceito e discriminação, principalmente desigualdade nos salários que nós já abordamos aqui, né? O salário da mulher ainda é desproporcional, tá? Ela é proporcionalmente menor do que a dos homens na atualidade. Fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. Preconceito, né, pessoal? Discriminação. Principalmente em relação às mulheres negras, como se as pessoas de peles escuras não fossem gente, não fossem pessoas, não merecessem respeito, né? Por que um homem branco se acha melhor do que uma mulher negra? Aí a mulher está ali realizando a mesma atividade, tá? Gastando o mesmo tempo que o homem, por ele ser branco e ser homem, ele se acha melhor, tá? Isso traz uma indignação, né, pessoal? Tá certo? A preferência à decisão da mulher, né, de participar do mercado de trabalho
e ter acesso ao seu emprego pode ser afetado. Vocês sabiam disso? Que muitas mulheres, mesmo ela desejando entrar no mercado de trabalho, mas existe coisas que afetam essa condição dela, existem fatores que não são favoráveis, como, por exemplo, a discriminação, que a gente já viu, né? A educação, porque às vezes muitas deixam de estudar para trabalhar cedo. As tarefas de casa, o cuidado, né, com os filhos, tá? O próprio dinheiro, a própria remuneração desestimula a mulher ao trabalho, porque sabe que ela está sendo inferior no seu salário, tá? Esse equilíbrio que ela precisa ter entre trabalho, família e o estado civil dela, se ela é casada, ela precisa conciliar a casa, o marido, os filhos e o trabalho fora. Tá vendo que se a gente parar para pensar, a mulher ela trabalha muito mais do que o homem? Desculpa aí vocês homens, tá? Mas o homem, quando ele chega do trabalho, muitas vezes ele vai ali, toma seu banho, vai pro sofá, assistir um jornal, assistir um jogo. A mulher não. Chega do trabalho, vai ter outro turno em casa, né? Cuidando da janta, ensinando a tarefa dos filhos, limpando a casa, não é assim que acontece? Essa é a realidade. Aí outro assunto que nós vamos falar é a exploração do trabalho infantil, tá? Nós já estudamos sobre isso e nós vamos revisar agora. Agora diga para mim o que seria trabalho infantil. Você concorda que a criança é para trabalhar? O que é que diz a lei sobre o trabalho infantil? Trabalho infantil é crime, pessoal. Trabalho infantil é crime. Só que nós vamos perceber que esse trabalho infantil existe não só de agora, já vem de muito tempo, tá? Desde o período da Revolução Industrial, tá certo? As crianças trabalhavam lá nos canaviais já antigamente. Crianças trabalhavam também nas indústrias, muitas delas eram por troca de alimentos, troca de roupa. As crianças também não tinham horário para se trabalhar, era um trabalho exaustivo. Colocava-se as crianças também em risco. Só que depois surgiu a lei proibindo, porque viram que a criança não era para trabalhar, mas para estudar e brincar, que estava sendo prejudicada no desenvolvimento físico e intelectual desta criança. Então vamos acompanhar aí. O que é que diz a legislação brasileira sobre isso, né? Ela proíbe o trabalho aos menores de 14 anos, né? E aos adolescentes entre 14 e 16 anos incompletos é permitido apenas como trabalho na condição de aprendiz. Tá vendo o que a lei diz? Menor de 14 anos é proibido, salvo a 14 anos se for como aprendiz, tá? E para os que têm entre 16 e 18 anos incompleto, é permitido o trabalho formal, desde que não em atividades insalubres ou degradantes, que coloca a vida do adolescente em risco, ou a saúde. Aí não pode, tá certo? Não é permitido. Agora, o trabalho infantil, né? O trabalho infantil, pessoal, o que é considerado trabalho infantil? Toda forma de trabalho exercida por crianças e adolescentes, tá? Abaixo da idade mínima legal. Nós acabamos de ver qual seria a idade mínima. Se for abaixo disso, é considerado trabalho infantil, tá? Então, não é permitido a criança trabalhar, conforme a legislação de cada país. Trabalho infantil não é apenas proibido, mas também é caracterizado como um crime. E quem pratica o trabalho infantil, tá? Quem abre porta para a criança trabalhar, entregadores de água, sacoleiros e mercantil, que antes a gente via muito crianças sendo sacoleiros e entregador de porta em porta, de mercantil, entregador de água, tá? Essa pessoa, o pessoal, tá praticando um crime, tá certo? Porque tá explorando a criança, aquela criança é para estar estudando, aquela criança é para estar trabalhando. Ah, professora, mas é melhor trabalhar do que roubar. Mas a família é pobre, a criança precisa comer, a responsabilidade não é dela. A responsabilidade é do pai e da mãe, a responsabilidade é do adulto, do sustento da casa, não é da criança, tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que protege as crianças e os adolescentes, tá? Isso é crime, não pode, de forma alguma. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos. No Brasil, por exemplo,
Infelizmente, o nosso país existe muita exploração do trabalho infantil, né? E a maioria das vezes ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente as famílias, que geralmente são pobres e têm muitos filhos. Aí os pais não têm condição, não trabalham, vivem em estado de pobreza, aí coloca a criança para ir para o sinal vender a bala, né? Muitas vezes até pai incentiva a prostituição por conta do dinheiro. Então é crime, pessoal. A criança não é para estar numa situação dessa, não, tá? De trabalho, não. Criança não tem a mesma condição física de um adulto para trabalhar, não. Aí vai haver um retardo nesse crescimento dessa criança. Muitos vão abandonar até a escola pelo cansaço. Trabalho infantil no mundo, veja aí. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 218 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalham no mundo. Veja que absurdo, né? Das quais 126 milhões realizam trabalho muito perigoso, gente, colocando a vida dessa criança e a saúde em risco. Os maiores índices de trabalho infantil encontram-se na Ásia, na África e na América. Em que elas trabalham? No corte da cana-de-açúcar, nas cavoarias, fazendo carvão, nas produções de sisal, tá certo? Mas também existe essa exploração do trabalho infantil lá no rural, na própria cidade também. Gente, isso não pode acontecer. Nós não podemos ser favorável a uma criança trabalhar. Isso é coisa de adulto. Criança é para brincar, criança é para estudar, criança é para se desenvolver como criança. Veja nessa imagem, uma criança trabalhando da forma que nós estamos percebendo aí no slide, né? Como haverá desenvolvimento emocional dessa criança, psicológico dessa criança, o físico dessa criança? Uma criança assim tem condição de estudar? Não tem, pessoal. Aí veja os aspectos históricos do trabalho infantil, vamos avaliar aí as proporções, tá? De acordo com, historicamente falando, né, desde o início das civilizações até a Idade Média, o trabalho era realizado por crianças, tá? Que possuía essencialmente a função de ajudar a família nas atividades de subsistência, que era aquela atividade para a própria sobrevivência, né? Como a produção de alimentos. Então, lá a criança ajudava os pais a plantar, a colher para a sobrevivência, tá certo? Aí, durante o período do feudalismo, o trabalho infantil era explorado pelos mestres artesãos, que o trabalho não era todo artesanato, todo feito à mão, então as crianças acabavam também sendo exploradas dentro desse sistema, tá? Ou também explorada pelos senhores feudais, né? Com as atividades laborais infantis, tá? Que eram recompensadas com o quê? Trabalhava em troca de comida, troca de moradia, por aprendizagem, um novo ofício. Então, era como se fosse uma troca. Então, a gente percebe aqui que a criança já era explorada desde o início da nossa história. Isso não vem de agora, tá certo? O trabalho na infância, pessoal, impossibilita o convívio com outras crianças. Olha aí as consequências. A criança ela não vai ter tempo de brincar, de se desenvolver como criança. E o desenvolvimento de atividades próprias da idade, como brincar, estudar, comprometendo assim o seu desenvolvimento social e educacional também. Crianças que trabalham ficam suscetíveis a acidentes, lesões e doenças. Fica mais propício, né? A evasão escolar é, em muitos casos, provocada pelo ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Muitas crianças deixam de estudar, abandonam a escola. Por quê? Porque são obrigadas a trabalhar, tá? Desses precoces trabalhadores, poucos retornam para a escola, comprometendo também a sua evolução profissional. Porque não vai ter estudo, então ali ela vai se sentir prejudicada, tá? Ela vai trazer consequências emocionais, consequências físicas para o desenvolvimento dela intelectual, tá certo? Então, a gente não vê nenhuma vantagem na exploração do trabalho infantil. Aí, quais são as causas do trabalho infantil? Primeiro é a pobreza, família, né, em estado de pobreza e de miséria, tá? E o trabalho familiar. Muitas famílias acabam por explorar as próprias crianças como uma maneira de reduzir custos, principalmente na realização de trabalhos domésticos.
Então, o trabalho infantil doméstico, ele também é crime, não aquele trabalho que você ajuda a mãe em casa a lavar roupa, ajuda nos afazeres da casa a lavar a louça, tá? Isso em casa, quando você faz de livre e espontânea vontade para ser participante, para ajudar a mãe, não se torna um trabalho infantil. Agora, se esse trabalho em casa, doméstico, for explorado, aí sim é contra a lei. Se a criança não estuda para tomar de conta de outra criança, é crime. Se a criança não estuda porque a mãe sai para trabalhar e deixa a criança fazendo os fazeres domésticos, como uma empregada doméstica, aí é crime. Não pode privar a criança da escola nem de brincar, tá? A exploração do trabalho infantil pode trazer consequências. Nós já citamos várias aqui. Uma dessas consequências seria os impactos físicos. Por exemplo, crianças e adolescentes que se encontram em uma situação de exploração apresentam graves problemas de saúde. Esses podem ir da fadiga excessiva até o desenvolvimento de problemas respiratórios, problemas de ansiedade, irritabilidade e distúrbio do sono. A criança está tão cansada que não consegue dormir. Isso acontece até com um adulto, imagine com uma criança, né? Impactos psicológicos também, o contexto social do trabalho a qual as crianças são submetidas, né? É muito forte, tá? Então, isso vai impactar muito psicologicamente na vida dessa criança, tá certo? Vai trazer algo seríssimo, grave, que essa criança ela vai sofrer devido a esse trabalho, psicologicamente, né? Impactos educacionais, que nós já citamos, o abandono da criança, né? A escola, a criança ela vai apresentar grande dificuldade de aprendizado e muitas vezes ela vai vir abandonar, tá? Vai largar a escola, tá certo? Para poder começar a trabalhar muito cedo. Então, isso é outro impacto também na vida da criança, né? E o que é considerado trabalho infantil? Os tipos. Em casas de família, antigamente era muito comum as mães darem suas filhas para trabalhar em casa de família sendo babá, né? Zona rural, nas minas, né? Nas fábricas, no narcotráfico também, na própria prostituição também, tá? Na pornografia. Então, tudo isso é tipo de trabalho infantil que se torna crime, tá? Aí, pessoal, outro assunto também é o trabalho escravo, que também vai estar presente na verificação de vocês, tá? O que é o trabalho escravo? Já está dizendo, é um trabalho que é forçado. Lembra da escravidão? Né? Mas a partir do momento que a Lei Áurea ela foi assinada, em 1888, né, pela princesa Isabel, foi abolido, tá, esse trabalho escravo. Que a escravidão, pessoal, é uma forma de trabalho compulsória, isto é, a qual o trabalhador está obrigado, mesmo contra a sua vontade, ele é obrigado a trabalhar, como os escravos, né, os negros, que eram trazidos da África, tá certo? O que caracteriza a escravidão no conjunto da forma de trabalho compulsório é o fato de que o trabalhador é uma propriedade de seu patrão. Os escravos não eram propriedade dos senhores, né? Não tinham direitos nem deveres. Será que hoje em dia ainda existe esse trabalho escravo? Sim, pessoal, infelizmente ainda existe nas fazendas, tá? A escravidão, pessoal, é uma forma de trabalho forçado, a pessoa é obrigada. Constitui-se um controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas sobre o outro grupo social. E isso hoje em dia é crime, esse trabalho escravo. Aí veja aí a forma de trabalho escravo, né? É considerado em condições degradantes de trabalho, que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador, jornadas exaustivas em que o trabalhador é submetido ao esforço excessivo. Tem uma jornada de trabalho exaustiva, tá? É um trabalho que coloca a vida e a saúde desse trabalhador em risco. Então, isso é uma exploração, tá? É um trabalho escravo. Aí, como o brasileiro se torna escravo no Brasil hoje? Primeiro, geralmente o trabalhador mora em regiões, né, do Nordeste, muitas vezes, tá? Ao ouvir, né, que ali tem fazendas que estão precisando de trabalhadores, ele vai se propor aquele trabalho, né? Só que muitos trabalhadores vão espontaneamente. Outros são aliciados por gatos, que nós chamamos, né?
que são os contratadores da mão de obra, que fazem a ponte entre o empregado e o peão. Aí eles vão buscar, tá? Essas pessoas. Quando essas pessoas chegam lá, o destino principal é nas florestas, na Amazônia, tá? Nas fazendas. Só que quando a pessoa chega achando que é uma coisa, que vai exercer o seu trabalho, que vai receber, que vai ser remunerada, ela vai ser totalmente explorada, pessoal, tá? Quando ela vai se dar conta, ela não tem um acordo de trabalho, ela não tem uma carteira assinada, ela não tem um contrato, aí ela vai precisar se hospedar, aí aquela hospedagem vai ser cobrada, tá certo? A comida que eles vão comer no final, eles vão pagar e vão ficar refém do dono daquele trabalho. Os trabalhadores tornam-se credores dos próprios gastos, devem trabalhar para abater o saldo da dívida. Aí vai ser cobrado o almoço, estadia. Aí sempre o trabalhador vai ficar devendo, vai ser devedor. Por quê? Porque ele vai manter a pessoa presa naquele lugar como devedor. Nunca a pessoa tem a oportunidade, né, de ficar livre de pagar, de receber seu dinheiro, tá certo? Aí já na chegada o peão vê que a realidade é bem diferente, né? A dívida que tem por conta do transporte aumentará progressivamente. Isso é uma maneira deles prender aquele trabalhador, tá? Aí no dia do pagamento, a dívida do trabalhador é maior do que o total que ele deveria receber. Quem trabalhou um mês sem ganhar nem acaba devedor do gato da fazenda. Isso obriga a continuar usando, suando muito para poder quitar a dívida. Então, nós estamos percebendo aí que quando eles chegam nas fazendas, eles são aprisionados e vão ser cobrados, ameaçados. Veja nesse mapinha aí, tá? Que de 1995 a 2003, em alguns estados que nós estamos vendo aí, como Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E Rondônia, a quantidade de pessoas que foram libertas, tá? Pela, digamos assim, pela a justiça, pela polícia, também nenhuma fiscalização contra esse trabalho escravo. Pessoas que eram mantidas em fazendas, que era precário as situações dessas pessoas, estavam lá sendo ameaçadas, sendo exploradas, tá? E foram libertas. Porque o trabalho escravo, pessoal, não existe mais. O trabalho escravo foi abolido. Tá? Então, quando alguém se encontra numa situação dessa, ela está passando por um trabalho escravo. Sua mão de obra está sendo explorada e isso é crime, tá? Então, esperei ter contribuído com vocês nos estudos, que vocês possam revisar as nossas aulas, que vocês possam também ler aí o material didático. Qualquer dúvida, vocês podem estar nos procurando, tá bom? Então, boa verificação para vocês. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.